Até sentei na mesa aqui pra gente falar sobre esse assunto no programa agora, né? Muita gente endividada, né, no Brasil. Isso é uma realidade que pode parecer que seja só com você, mas não é. Muita gente tá assim nessa situação, né? E nós convidamos a Luciana Iquedo mais uma vez para participar aqui junto com a gente. Ela me faz companhia pela internet, isso é muito bom. Lu, que bom que deu certo hoje. Obrigado mais uma vez. Olá, Thiago. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer estar aqui contigo. Que bom. Lu, como eu falei agora, o brasileiro, né, ele ficou muito endividado, principalmente depois da pandemia. 2020 nós tínhamos uma perspectiva, uma realidade. Hoje nós temos outra realidade. De 69% de 2020 para 74% já para esse novo ano. Por que isso está acontecendo, Lu? É o poder aquisitivo da população que diminuiu? Os produtos que estão caros demais? O que está acontecendo para tudo isso estar nessa situação? A gente vive um conjunto de situações, Thiago. O primeiro ponto é o fato realmente de estarmos vivendo um momento de alta inflação. Então, os preços estão mais salgados. Quando a gente vai abastecer o carro ali, né, e olha o preço na bomba de combustíveis, dá até um ataquezinho no coração, né, aquela palpitação. Os preços no supermercado, então a gente percebe realmente que a inflação vem corroendo o poder aquisitivo das famílias. Por outro lado, a gente também vive um momento que a economia ainda não teve uma recuperação plena. A gente está aí num momento sim de retomada, mas com muitas turbulências ainda no cenário doméstico. Então a gente não pode dizer ainda que voltamos aí ao pleno emprego. Então essa combinação de baixa atividade econômica, né, ou ainda de estarmos vivendo um período de retomada econômica com alta dos preços, faz com que haja aí realmente uma dificuldade maior em arcar com as contas no final do mês. Você sabe que você falou agora do emprego, eu achei interessante que eu já vi reportagens falando sobre isso, que emprego tem. As pessoas falam assim, emprego tem, mas a qualidade do emprego, a qualidade do salário que não é interessante. Então, são bastante vagas disponibilizadas, mas o salário muito pequeno, muito baixo e esse poder de compra não acontece nas famílias. E talvez seja isso também uma dessas grandes dificuldades, né? Sim, a renda média do brasileiro também caiu e isso acaba trazendo mais dificuldades na hora de arcar com os compromissos. Muitas famílias, Thiago, também têm dificuldade porque elas já entraram na pandemia sem uma reserva de emergência. E aí, quando acontece um fato inesperado, né, como a pandemia, que foi algo que atingiu a todos nós, mas outras coisas rotineiras, como aquele cano da pia que estoura, né, numa terça-feira à tarde, como, por exemplo, quando a gente pega um resfriado comum e vai no médico e volta com uma receita cheia de medicamentos que a gente não esperava gastar. Então, a falta também de uma reserva para esses momentos difíceis faz com que a gente tenha que se endividar, ou pagando de forma parcelada no cartão de crédito, ou ainda usando o limite do cheque especial, e isso acaba comprometendo o orçamento. Vou te perguntar uma coisa, você já citou aí algumas coisas, eu acho interessantes, na verdade, da gente estar discutindo aqui, se existem erros e acertos, o que a gente fez de errado ou faz de errado no dia a dia, que nos leva a esse patamar, e o que a gente poderia melhorar e acertar para que a gente não chegue lá no final do ano, que a gente já está, na verdade, né, no vermelho. Sim, o principal ponto é o descontrole financeiro. Então, muitas vezes, a gente vai comprando coisas baratinhas, parceladas no cartão de crédito, por exemplo, só que o somatório dessas várias coisinhas pequenininhas representa um grande montante quando chega a fatura do cartão. Então, o descontrole financeiro, e muitas vezes a gente gasta e esquece que gastou, né? O excesso, por exemplo, de pedir comida pelo aplicativo, às vezes é a locomoção, que ao invés de usar um transporte público ou de caminhar, a gente acaba recorrendo aí ao uso de um transporte por aplicativo.
às vezes a gente se compromete com pagamentos recorrentes. Então, academia, ou, por exemplo, assinatura de revistas, ou serviços de streaming, né? Então, a gente acaba assinando várias plataformas de vídeo ou de áudio diferentes, e tudo isso somado pode representar aí uma bomba no nosso bolso no final do mês. Para a gente não chegar nesse patamar dessa cor aí que você está usando, não ficar no vermelho. Sim. Para a gente mudar para o azul. Eu só destaquei aqui 3 coisas que você me corrija se eu estiver errado, Lu. Planejamento, planejar, colocar realmente no papel, economizar, como você citou agora. Essas questões que às vezes você tem uma assinatura e que você nem usa tanto, para que você vai assinar se você não usa? Você economizar nas pequenas coisas e evitar gastos. Olha só que coisa mais maluca que eu vou falar. Evitar gastos de final de ano. Muita gente fala assim, mas como é que eu não vou presentear aquela pessoa que me fez tanto bem no ano inteiro? Mas às vezes não é o momento. Você pode fazer isso em uma outra oportunidade, em uma outra situação. Tô enganado? Tá certíssimo, Thiago. E o planejamento é isso, né? Decidir antecipadamente com o que eu vou gastar. E a gente tem sempre que lembrar que na virada do ano a gente tem outros gastos, impostos, IPTU, IPVA, matrícula de colégio dos filhos, material escolar, uniforme escolar. Então as despesas costumam ser maiores. E aí, optar pela racionalidade agora no final do ano é essencial. Então pense de repente em presentes criativos, alternativos, de repente algo que você mesmo saiba fazer. O amigo secreto nessas horas para as famílias numerosas também é interessante, porque cada um comprará um único presente, aí você pode colocar um teto de gastos para que não tenha realmente que sofrer as consequências aí na virada do ano. E quando você entra com um ano no azul, ou pelo menos assim, organizado, fica tudo melhor para o ano seguinte, não é, Lu? Eu acho que as pessoas elas tendem a ter muito mais controle, elas tendem a ficar mais tranquilas consigo mesmas, e isso faz uma grande diferença, né? Com certeza, se a gente tem a parte financeira bem resolvida, Thiago, a gente consegue dar atenção para todas as outras áreas da nossa vida que realmente importam. Então, melhora o relacionamento com os meus familiares, o relacionamento amoroso, trabalho melhor, porque não tem aquela pressão ali, né, de estar sempre faltando dinheiro. Então, eu consigo ter uma qualidade de vida melhor e começar o ano mais feliz. Mais feliz. Lu, eu acho que tudo isso que a gente está falando, infelizmente, né, a gente gostaria que todo mundo tivesse numa situação melhor, a gente gostaria que o Brasil tivesse diferente, que o combustível não tivesse a quase R$7, mas eu só preciso que você dê mais uma pincelada numa coisa que você falou na nossa última entrevista, que foi sobre economizar coisas dentro de casa. Você falou da panela de pressão, que eu achei sensacional. São coisas pontuais, deixar para passar roupa no momento só. São essas economias também domésticas que podem sim ajudar todo mundo, não é? Com certeza. No supermercado, Thiago, a gente consegue economizar bastante. Então, dar preferência para frutas e hortaliças da estação, ir sempre ao supermercado levando uma lista. Então, é organização. Eu já sei qual será o cardápio na minha casa, já sei quais produtos eu vou usar e do que eu realmente estou precisando. Então, fazer compras mais objetivas, né? Procurar, muitas vezes, usar produtos alternativos. Então, por exemplo, o feijão, às vezes, ele tem momentos, né, que está com preço bem elevado, eu posso optar em substituir pela lentilha. Então, avaliar quais são as possibilidades realmente de reduzir esses custos. A energia elétrica agora está bem pesada no orçamento, então banhos mais curtos, né? Procurar compartilhar isso com as outras pessoas da nossa família. Lá em casa, por exemplo, a gente não tem passado as roupas, então a gente já tira do varal, né? Já alisa com a mão, já dobra e já guarda.
Isso também, né, poupa a energia do ferro de passar e a nossa energia, que você pode gastar o tempo com outras coisas, e tudo isso somado pode trazer aí um efeito bastante positivo para você que nos assiste. Olha, eu acho que até o clima está ajudando, porque ontem eu vi uma reportagem falando que esse outubro desse ano é o outubro mais ameno, mais friozinho dos últimos 20 anos. Olha só que, pelo menos isso, o tempo está colaborando, então você não precisa nem usar ar-condicionado tanto assim na sua casa, né? E a gente sabe que tudo isso faz uma grande diferença também. Evitar o ar-condicionado, deixar a casa ventilada, né? E isso tudo acaba ajudando o nosso processo de não ficar com problemas, né? Com dívidas aí, não é, Lu? Exatamente isso, Thiago. E os pequenos esforços valem a pena quando a gente percebe a economia acumulada. Muito, muito legal. Lu, eu queria agradecer mais uma vez a participação. Olha, dicas essenciais, importantes aí para todo mundo que está acompanhando a gente. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Espero que até o final do ano a gente consiga conversar de novo. Mais algumas dicas, quem sabe, para os presentes de final de ano. Pode ser? Combinado. Um beijo, Thiago. Um beijo. Até breve. Até. Muito, muito bom, né, gente? Olha, todos esses detalhes aí fazem uma grande diferença no seu dia a dia, tá certo? Para que você possa economizar, para que você tenha um pouquinho de dinheiro, uma reserva aí para o final do ano, para que você passe mais tranquilo, tá certo?